salve nação crespa, cacheada, alisada e trançada desse Instagram, dessa internet. Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao segundo episódio da nossa série Obstáculos e Atalhos no Cuidado do Cabelo Crespo e Cacheado Natural. Essa série que começou com o objetivo, tem o objetivo de te conduzir nessa jornada que é o cuidado do cabelo crespo e cacheado, te ajudar a superar todos os obstáculos, te ajudar a usar todos os atalhos que tem disponíveis para que você consiga cuidar do seu cabelo crespo e cacheado em casa, sem química, com resultado de salão, gastando até 2 horas por semana. Esse é o nosso objetivo aqui. Meu nome é Juliane Padilha, eu sou cabeleireira há 22 anos, tem 6 anos que eu trabalho exclusivamente, me dedico ao trabalho e estudo do cuidado do cabelo crespo e cacheado, sou licenciada da Heavy Cachos e nós temos alguns projetos juntos, E esse projeto que é o método Heavy Cachos em Casa, que nasceu com o objetivo de te ajudar a superar a transição, conquistar o seu cabelo e aprender a conviver com ele de uma forma saudável. Então ontem nós iniciamos esse projeto de séries, São várias séries, cada dia a gente vai ter um episódio diferente. Um dia nós vamos estar falando sobre atalhos que vão te conduzir à conquista do seu cabelo crespo e cacheado natural, e outro dia nós estaremos falando sobre obstáculos, quais os obstáculos que cada menina encontra no caminho, na jornada, e como evitar, como contornar, como superar cada um deles, porque afinal de contas os obstáculos vêm na nossa vida com o objetivo de serem contornados, superados, não é mesmo? Então hoje eu quero conversar com vocês sobre um obstáculo que leva muitas meninas a desistirem do cuidado do seu cabelo crespo e cacheado natural. Muitas meninas acabam desistindo de dar continuidade à descoberta, ao encontro do seu cabelo por conta deste obstáculo, pelo nível de dificuldade que ele traz nessa jornada. Nós entendemos que o cuidado do cabelo crespo e cacheado é uma jornada, Uma jornada de conhecimento, uma jornada de aprendizado, uma jornada de superação. E essa jornada, como toda viagem, tem alguns obstáculos no caminho, mas é possível sim a gente contornar todos eles, é possível sim a gente superar todos eles. E por que eu digo isso para você? Porque eu passei por isso, eu consegui contornar os obstáculos, eu consegui superar alguns obstáculos que eu encontrei no meio do caminho. Tiveram alguns que eu não sabia exatamente o que fazer, como fazer, então para mim foi um momento difícil, mas foi por conta disso, por eu ter conseguido, que eu decidi, junto com a Heavy Cachos, ajudar você nessa jornada, tornando a sua caminhada muito mais fácil, te mostrando como dar o próximo passo, te mostrando o que você precisa fazer na próxima etapa para você conseguir conquistar o seu cabelo, ou talvez você que já tem o seu cabelo crespo e cacheado natural e tem dificuldades, de cuidar dele. Eu também quero te ajudar nessa jornada, não importa o momento que você tá? Então esse obstáculo é a diferença de textura. Quando a menina para com a química, quando a menina para de fazer escova, prancha, babyliss, seja lá qual for a forma que ela usava para arrumar o cabelo dela, para mudar a forma natural, ela entra num processo que nós chamamos de transição. E durante a transição, que é o ciclo da transição, ele se inicia quando você para com a forma que você usava para mudar o formato natural do seu cabelo, seja química, seja prancha, seja lá escova, seja lá qual for, e você começa a deixar ele crescer naturalmente, você começa a deixar ele nascer naturalmente, e chega um determinado momento, geralmente a partir aí dos 6 meses, que a diferença de textura começa a aparecer, começa a ficar mais evidente. E aí muitas meninas não sabem exatamente o que fazer nesse momento, não sabem exatamente como arrumar o cabelo nesse momento. Então a diferença de textura, ela acaba levando muitas meninas a desistirem da transição, achando que não vai ser possível concluir, achando que não vai ter como arrumar o cabelo, não vai conseguir arrumar o cabelo dessa forma. Mas qual é a melhor forma que você tem para cuidar do seu cabelo crespo e cacheado? É você conhecer ele. Quando você conhece o seu cabelo, as coisas ficam mais fáceis.
toda vez que você precisa dar um passo em algo que você não conhece, toda vez que você precisa embarcar numa viagem, num projeto que você não conhece 100%, realmente você sente medo, você se sente segura, tem momentos que você acha que é mais fácil desistir, né? Mas eu preciso te dizer que é possível sim você conquistar o seu cabelo natural. Então a diferença de textura, ela se dá quando um cabelo natural está nascendo no formato que ele é, na forma que ele é. Algumas meninas não conhecem ou então não lembram como eram seus cabelos naturais. E tem o cabelo que ela está usando, que está processado, seja de química, seja de escova, de prancha, de babyliss, de trionda, ou até mesmo de um relaxamento, que é uma química, de um permanente, que é uma química, né? Talvez ainda tenha uma forma ondulada, mas não deixa de ser uma química. Então essa diferença de textura, chega um momento que ela começa a ficar evidente. E nós temos um grupo de meninas que vem de alisamentos, né, de procedimentos que usavam o cabelo bem liso, e elas são as que mais sofrem quando se deparam com esse obstáculo, né? Elas são as que mais sentem dificuldades, porque a diferença de textura ela fica muito grande. Você tem uma parte do cabelo que está nascendo natural, em alguns casos ainda ele não tem uma forma muito definida, ele fica com a raiz mais inchadinha e o comprimento e pontas todo num formato liso. Então, o que fazer nesse momento, né, quando você se depara com esse obstáculo no meio da sua jornada? O que você precisa fazer? Primeiro ponto, qual é a forma que te agrada mais? Lembrando que você entrou na transição para conhecer o seu cabelo natural, para recuperar o seu cabelo natural, independente se você lembra ou não de como ele era, mas o objetivo é esse. Então não vai ser esse obstáculo que vai te parar. Você vai contornar ele, você vai seguir a sua jornada. E qual é a melhor forma de você contornar esse obstáculo? Nesse momento que você está vivendo, você entender qual é a forma que vai ser mais confortável para você, qual é a forma que você vai se sentir mais feliz quando você se olha no espelho. E existem ferramentas, existem formas que te agradem, que você consiga usar o seu cabelo durante esse processo de diferenças de textura, que você consiga igualar as texturas do seu cabelo de uma forma que você fique satisfeita, entendendo que a transição é uma fase, você não vai morar nela, você não vai ficar nela para sempre, o seu cabelo não vai ficar com essa diferença durante muito tempo. Então você vai viver esse momento e vai fechar esse ciclo para você caminhar, entrar no ciclo do seu cabelo natural. Lembra, a transição ela é uma passagem, ela é um momento, você não vai ficar para sempre assim. Então vai chegar um momento que ela vai sim ter fim e você que vai determinar quando que a sua transição vai terminar. Vai determinar quando a sua transição vai terminar, quando a sua transição vai chegar ao fim. Mas como é que você vai contornar esse obstáculo da diferença de textura? Como que você supera, né? Foi aí que nós desenvolvemos o método Heavy Cachos em Casa. Quando você conhece o seu cabelo, você entende o momento que você está, você se sente segura para dar o próximo passo, você sabe exatamente o que vai acontecer na próxima etapa que você está passando. Então você precisa conhecer o seu cabelo e ter ferramentas que te ajudem a superar esse obstáculo. Quando você tem conhecimento do seu tipo de cacho, com 6 meses de crescimento do cabelo natural, você já tem uma noção de como é a sua curvatura, você já tem uma noção de como o seu cabelo se comporta, você já tem uma noção de como será o seu cacho, você já tem uma noção da diferença de volume que tem na parte natural para a parte processada. Se você tem algum tipo de relaxamento ou de permanente, que são procedimentos que não alisam 100% a fibra, fica um pouco mais fácil de conviver com essa diferença de textura. Mas conforme o seu cabelo vai crescendo, essa diferença vai ficando cada vez mais evidente, ela vai aparecer cada vez mais, porque o propósito realmente é deixar o seu cabelo natural crescer. O propósito realmente é você recuperar o seu cabelo natural. Então, quando você entra em transição, você já precisa começar a cuidar do seu cabelo. Eu quero contar uma história aqui para vocês. Sabe quando você vê uma folha de uma árvore, principalmente agora nessa época que a gente está de outono, né? Que existem trocas de folhas. Quando você vê uma folha no chão, que ela caiu da árvore, ela não está mais sendo alimentada
pela árvore, como é que ela fica? Ela não fica totalmente desidratada, ela não fica totalmente seca, né? Porque ela não está recebendo nutrientes, ela não é mais uma folha natural, ela está totalmente seca. Então, o cabelo crespo cacheado, quando ele é exposto a procedimentos químicos, quando ele é exposto ao calor da prancha durante muito tempo, esse cabelo ele sofre um nível de desidratação muito alto. Por isso que a diferença de textura fica muito grande, por isso que a diferença de toque fica muito grande, né? Quando você vê uma menina que tem um cabelo de alisamento, de qualquer tipo de química de alisamento, a diferença de saúde do fio é muito alta. As pontas vão ficando, cada comprimento de pontas, conforme o cabelo natural vai crescendo, você vai tendo a sensação que elas estão cada vez mais finas, cada vez mais ralas, porque você vê realmente o quanto que esse cabelo sofreu, o quanto que esse cabelo foi exposto à desidratação. E é um desgaste da fibra que a gente não consegue recuperar com tratamentos. Você consegue equilibrar para que esse cabelo se mantenha com aparência saudável, bonito, esteticamente, mas você não consegue recuperar a saúde dele. Então, por isso que essa diferença fica muito grande, mas você estava acostumada com aquele formato, né, que você tinha controle, que você, né, estava mais baixinho e tal, e aí de repente começa a surgir o seu cabelo cheio de vida, cheio de energia, cheio de saúde, e você começa a ficar sem saber exatamente o que fazer com essa diferença de textura. Então é muito importante você nesse momento saber exatamente quanto tempo você tem de transição. A partir de 6 meses você já consegue ter uma noção do seu tipo de cacho, você já consegue ter uma noção do seu tipo de curvatura, de como o seu cabelo vai se comportar, né? Como ele vai ser quando ele estiver todo natural, e qual é a forma que você vai escolher para passar por esse processo de transição. Qual é a ferramenta que você vai escolher para contornar esse obstáculo que é a diferença de textura. Então, você conhecendo o seu cabelo, você vai conseguir alinhar a sua expectativa com a sua realidade. Nós fizemos uma live aqui falando sobre isso. Quem está acompanhando todas as lives desde o início lembra, né? Nós fizemos uma live falando sobre expectativa e realidade. Então existe a realidade do seu cabelo hoje, o que o seu cabelo te permite viver, e existe a expectativa que você tem para ele hoje. E qual é o nosso problema? A gente coloca a expectativa lá do futuro, a gente quer trazer para o presente. Então a gente projeta o nosso cabelo, a gente imagina como ele deve ser, a gente tem uma ideia de como a gente quer que seja ele, né? A partir dos 6 meses que você já tem uma noção de como é o seu cacho, você procura umas referências e toda menina tem uma ideia de mais ou menos como que vai ser o seu cabelo. Só que a gente entende que a gente não entende que a gente ainda não está lá no futuro, a gente está aqui no presente, e a sua expectativa precisa estar alinhada com a sua realidade de hoje. Então hoje você tem um cabelo muito mais processado do que natural. Então esse cabelo processado, ele não vai ter a mesma forma do cabelo natural. Ele não vai ter o mesmo nível de hidratação do cabelo natural. Ele não vai ter a mesma curvatura do cabelo natural. Então você precisa alinhar a sua expectativa com a sua realidade. Hoje, o que você tem? Você tem um cabelo que tem muito mais química do que uma forma ondulada? O que vai te agradar mais? Qual é a ferramenta que você vai escolher? Você vai optar por levar essa parte natural mais próxima da parte alisada, fazendo uma escova? Isso vai te deixar mais confortável, isso vai ser mais agradável para você? Vai chegar um momento que a quantidade de cabelo natural vai ficar em destaque com relação ao cabelo que está processado. E a melhor forma de você amenizar essa diferença é você levar o cabelo alisado próximo do cabelo natural. Essa é a melhor forma que você vai ter de igualar essa diferença de textura, e principalmente você começar a se aproximar da sua expectativa, você começar a se aproximar daquilo que você imagina, você começar a se aproximar da imagem que você tem projetada para você lá no futuro, que é o seu cabelo natural. Então, como que você vai fazer isso? Qual é a forma que você tem para você contornar esse obstáculo? A texturização. A texturização é uma ferramenta que ela é
a melhor amiga da menina que está em transição. A sua melhor amiga durante a transição vai ser a texturização. Ela vai te ajudar a se ver com o seu cabelo natural. Ela vai te ajudar a se ver com o cabelo de forma. Ela, com a forma, né, cacheada, ela vai começar a te ajudar a se ver com um pouco mais de volume, com o movimento que o cabelo crespo cacheado traz. Então a texturização, como ela não é uma química, ela é um procedimento que você pode e deve fazer inúmeras vezes na sua casa. Desde o momento que você entra em transição, né? Toda menina que eu acompanho desde o início da transição, eu oriento ela a começar a fazer texturização, para já começar a se ver com o visual do cabelo cacheado, para começar a se ver com o volume que o cabelo cacheado oferece, para começar a se ver com o comprimento que o cabelo cacheado oferece. Porque quando você vai, o momento que você for cortar seu cabelo, ele vai ficar um pouco mais curto do comprimento que ele está agora. Porque cabelo cacheado encolhe um pouquinho, né? Você vai cortando gradativamente ou você vai cortar de uma vez, aí a escolha vai ser sua. Mas você precisa se acostumar com o visual. Não dá para você passar a sua texturização, a sua transição todinha com o cabelo alisado, né, liso de escova, e aí de repente um dia você acorda e resolve que você vai cortar o cabelo e aí você se vê cacheada. Essa mudança de visual, de forma, por mais que você tenha esperado por ela, você precisa durante essa espera se preparar. E a melhor forma que você tem de se preparar é você experimentar as possibilidades dessa forma antes. Então, a melhor forma que você tem de contornar o obstáculo da diferença de texturas é fazendo a texturização. A texturização é fácil de fazer. A texturização, ela te dá resultados incríveis e você vai adaptando conforme o seu gosto, conforme a sua realidade, conforme aquilo que te agrada mais. Logicamente que talvez na primeira vez você não acerte 100%, mas é algo novo, você vai treinar, você vai desenvolver a sua habilidade. Lembra quando você começou a cuidar do seu cabelo processado de química, as primeiras vezes que você começou a escovar ele em casa, usar ele, a prancha em casa? Talvez você também não tinha muita habilidade, mas você desenvolveu, não desenvolveu? Aprendeu a não queimar a testa, aprendeu a não queimar a orelha, aprendeu a manusear a sua pranchinha aí para fazer ela na sua casa, para cuidar do seu cabelo. Então, com a texturização, é um processo muito parecido, você vai aprender, você vai desenvolver a sua habilidade, vai chegar um momento que ela vai fazer parte da sua vida, vai fazer parte da sua rotina e você vai estar fazendo ela de uma forma muito rápida, até porque ela não é difícil de fazer, é muito fácil de fazer, é mais fácil do que a prancha, você não corre o risco de se queimar e você vai gostar bastante do resultado. Então a texturização, ela é a melhor amiga da menina que está em transição. Desde o momento que você decide entrar em transição, você já pode estar experimentando a texturização, você já deve estar experimentando a Você pode fazer o uso dela constantemente, ela pode ser a forma como você vai passar pela transição, como você pode usar ela em momentos pontuais, 1 ou 2 vezes por semana, a cada 15 dias, aí depende do seu gosto, depende da sua disponibilidade, depende do que você quer, de como você se sente bem. Lembra que o importante é você olhar no espelho e você se sentir bem com a sua imagem. Mas o que eu quero deixar de mensagem para você hoje é que você consegue contornar o obstáculo da diferença de textura através da texturização. A texturização é uma ferramenta incrível que você deve fazer. Eu queria mostrar para vocês uma foto, algumas fotos aqui de meninas que nós fizemos texturização, mas eu não consegui salvar as fotos aqui no tablet para mostrar para vocês, e pelo celular eu não consigo, na verdade não tem como colocar, né, foto aqui na live, mas quando terminar a live, vocês vão no perfil da Hebe Cachos, que tem várias fotos de antes e depois. Eu vou procurar uma foto e vou subir lá nos stories para vocês, tá? Para vocês verem, vocês que não conhecem, que nunca viram como é o resultado da texturização, vocês vão ver que o resultado é incrível e é fácil de fazer, você consegue fazer na sua casa. A texturização é um procedimento que você não precisa de salão, você consegue fazer em casa. Nós ensinamos as meninas a fazer para você não ficar dependente de salão, você não ficar dependente do cabeleireiro. Você consegue fazer em casa, talvez onde você está
não tenha um cabeleireiro que trabalhe com cabelo cacheado perto de você, mas a texturização ela é um procedimento super fácil de fazer, certo? E como que você vai fazer? Tem meninas que quando se deparam, né, com essa situação, mas eu não sei fazer, eu não tenho habilidade de fazer. Eu acompanho muitas clientes, muitas meninas que durante muito tempo terceirizaram o cuidado do seu cabelo, né? Deixaram a cargo do cabeleireiro. Muitas meninas não tinham nem produtos para lavar seus cabelos em casa, lavavam o cabelo só no salão, ou até tinham produtos para lavar o cabelo em casa, mas não arrumavam o cabelo em casa, acabavam arrumando o cabelo só no salão. E esse momento que a gente está vivendo agora, de pandemia, ele deixa muito claro isso pra gente, né? O quanto nós precisamos ter habilidades com algumas coisas, e uma delas é o cuidado do nosso cabelo. Eu sempre falo para as clientes, eu sempre falo para as minhas seguidoras no meu Instagram pessoal, que você que você não deve terceirizar coisas que tem que ser você. E uma delas é o cuidado do seu cabelo. E esse momento de pandemia está deixando muito claro pra gente. Você deve desenvolver a habilidade de cuidar do seu cabelo, sim. Você não deve terceirizar isso a uma outra pessoa. É muito bacana você ter um profissional que vai ser uma referência para você no momento que você precisa fazer um corte, no momento que você tem um evento, no momento que você precisa fazer alguma mudança. Mas o cuidado do seu cabelo, o cuidado diário do seu cabelo, ele não deve ser terceirizado, ele deve ser feito por você, até porque o seu cabelo, ele sempre esteve e sempre estará com você, desde os melhores até os momentos mais difíceis da sua vida, ele sempre estará com você. Então nada mais justo do que você desenvolver a habilidade de cuidar dele. Então uma dúvida que as meninas têm: eu não sei fazer texturização, né? Eu não vou conseguir aprender a fazer texturização. A texturização, ela é uma habilidade que você desenvolve, ela não é difícil. Então o que você vai precisar? Você vai precisar, na sua casa, você deve ter um rolinho você deve ter papel alumínio, tá? Todo mundo tem papel alumínio lá na cozinha para usar para fazer alguma coisa. Você vai pegar uma folha de papel alumínio e você vai dobrar ela e vai enrolar ela num formato de canudinho. Dá para ser uma espessura mais grossa do que essa daqui. Quanto menor a espessura, mais fininho vai ser o cacho, mais o seu cabelo vai encolher. Quanto mais larguinha a espessura, mais aberto vai ser o cacho, menos seu cabelo vai encolher. Então eu te aconselho começar com uma espessura média, nem muito grossa, nem muito fina. Principalmente se você tem o cabelo liso, alisado, aquele cabelo que você lava e deixa secar natural e ele seca liso. Então você vai fazer um rolinho lá de papel alumínio, tá? Esse rolinho precisa ser maior do que o comprimento do seu cabelo, porque você vai enrolar a mecha toda do seu cabelo aqui. Como que você vai estar fazendo essa texturização? Você lava seu cabelo, condiciona. No dia que você vai fazer a texturização, você não hidrata o cabelo, tá? Porque a hidratação vai deixar o cabelo mais pesadinho e vai dificultar segurar a forma, principalmente se você vem de alisamento, se o seu cabelo é muito liso, certo? É um cabelo que tem uma dificuldade maior de segurar a forma. Então você lavou, condicionou ele, você vai separar o cabelo, vai começar lá pela nuca, vai trazer ele todo para a lateral, vai começar pela nuca aqui, pela parte de baixo. Você vai passar um produtinho que tem um pouco de fixação, um ativador de cachos, um gel, uma gelatina, e você vai enrolar o seu cabelo, a mechinha do seu cabelo, no rolinho que você fez aí, e vai deixar ele secar natural. Ou se você quiser, você pode secar com o secador. Se você for secar com o secador, cuidado com a temperatura, porque papel alumínio absorve calor, para não ficar desconfortável no contorno do seu rosto, no pescoço, onde ele estiver em contato com sua pele, certo? Você pode deixar secar natural também, aí depende da sua disponibilidade de tempo, da sua ansiedade de ver o processo pronto logo. Então, na hora de enrolar, dá um espaçamento maior no cabelo, não deixa o cabelo muito próximo um do outro, porque assim o cacho não vai ficar tão pequenininho, não vai encolher demais, certo? E você vai conseguir conviver com o comprimento. Tem meninas que pegam rolinhos menores e acabam envolvendo o cabelo muito próximo, e aí acaba ficando depois um cachinho muito pequenininho, você não se reconhece. Então pega uma mecha lá, vou separar uma mecha aqui da frente para vocês poderem ver. Ó.
Pega, enrola desde próximo da raiz, lá você vai enrolar e dá um espaçamento maior, tá vendo aí? Quanto maior for o espaçamento entre uma voltinha do cabelo e outra, estão vendo aqui a diferença? Quanto maior for esse espaçamento, menos o cabelo encolhe, tá? E aí você dobra aqui perto da raiz e essa pontinha aqui também você pode dobrar ela para segurar e vai deixar esse canudinho nesse movimento aqui, ó, na vertical, vai deixar secar, certo? Faz uma mecha mais grossa do que essa, não precisa fazer tão fininha, senão você acaba demorando um pouco mais de tempo. Então coloca um pouquinho, a mecha um pouquinho mais grossa. Se você aproximar bastante essa mecha, seu cacho vai ficar menorzinho. E aí, dependendo do tamanho que seu cabelo tá, você vai ter a sensação que seu cabelo encolheu. Ó, se você deixa muito próximo aqui, o cabelo depois de seco, ele encolhe. Então, faça com espaçamento maior, porque vai ficar mais prático para você. Secou, você desdobra aqui a pontinha e você vai soltar esse rolinho, esse canudinho que você fez, você vai soltar do seu cabelo e você vai ter a sua definição. Quanto tempo dura a texturização? Até a próxima lavagem. Se você soltar do cabelo 100% seco, tá? Tem que deixar o cabelo secar 100%, ela dura até a próxima lavagem. Se eu fizer e não gostar, não tem problema. Você vai se acostumando com o tempo. Lembra que você tá num projeto. Qual é o objetivo desse projeto? Conquistar o seu cabelo crespo cacheado natural. E durante a sua trajetória, durante a sua jornada rumo a esse projeto, você vai passar por pequenas etapas. E a texturização é uma delas, é uma forma de você ir se vendo com o seu cabelo. Tem meninas que pensam que mas e se eu não achar legal, o que eu faço? Se eu fizer, ou eu fiz a texturização e não gostei, acho que foi Vivi que falou aqui uma vez que fez e não gostou. Não tem problema, você vai buscar outras formas de você passar por esse obstáculo. E qual é a outra forma? Você pode fazer tranças, você pode usar a trança de fibra, você pode trançar todo o seu cabelo. E talvez o fato de você não gostar está relacionado a você ainda não estar totalmente preparada para se ver com o cabelo cacheado. Isso é absolutamente normal. Você vem de muito tempo com o cabelo liso, talvez ainda você tenha sim a expectativa de ter o seu cabelo cacheado, mas quando você se vê, você não se reconhece. Isso faz parte do processo da transição. É absolutamente normal. E lembra que se acaso você concluir a transição e você não se sentir confortável com o seu cabelo, você tem sim a opção de escolher um outro alisamento, de escolher uma outra forma, mas não desista desse momento. Você decidiu conquistar o seu cabelo e é possível sim. Então, treina várias vezes a texturização, vai treinando, vai se aperfeiçoando. Quanto mais você treina, mais fácil você desenvolve essa habilidade. Quanto mais você treina, melhor você consegue ter os seus resultados e mais satisfeitas você fica. E é algo que você vai desenvolvendo com a prática, com o tempo, você vai ajustando a sua habilidade. É como quando você vai fazer uma atividade física, quando você vai correr, quando você começa na academia, que no começo, né, as coisas não são ainda 100% como você imaginar, você não tem muita resistência, mas aos poucos você vai pegando o jeito com os aparelhos, aos poucos você vai criando mais resistência e daqui a pouco você está fazendo o seu treino rapidinho. Ou uma receita, quando você vai cozinhar a primeira vez, pode ser que você não acerte de primeira, mas você vai aperfeiçoando, pode ser que da primeira vez fique incrível, na segunda já não fique tanto. Isso faz parte da vida, tá? A gente não nasceu com todas as habilidades, nós estamos aí para desenvolver e aperfeiçoar elas. Então use a texturização, porque ela é a sua grande amiga, você que está em transição. E um caminho, né, mais longo de contornar esse obstáculo e chegar na conquista do seu cabelo crespo cacheado natural é a prancha. A prancha, ela não é a amiga de quem está em transição. A prancha, ela é aquela amiga que atrasa o seu lado. Por quê? A prancha, o calor dela é maior do que o do secador. E a exposição do cabelo nela vai fazer com que a sua transição fique mais longa.
Então, essa parte da frente do nosso cabelo aqui, que vai de uma orelha a outra, ele é um cabelo que demora um pouco mais para crescer, é um cabelo mais fino, demora mais para aparecer o comprimento, demora mais para aparecer a forma. Então, conforme você vai usando a prancha, a tendência dele é a alisar um pouco mais e a sua transição fica mais longa. Então, tem meninas que conseguem concluir a transição 100% na parte de trás do cabelo, tem a parte de trás toda natural, e na frente ainda tem uma grande parte do cabelo com as pontas alisadas por causa do calor da prancha. Então, quando você decide entrar em transição, você que vendia alisamento, você que usa alguma química de alisamento, que usa o cabelo natural, ou você era acostumado a usar a prancha, eu preciso dizer para você que a prancha, ela não é a amiga de quem está em transição, tá? A sua melhor amiga na transição vai ser a texturização. A prancha, ela vai acabar atrasando o seu lado, a prancha, ela vai acabar fazendo com que a sua transição fique um pouco mais longa, e isso acaba atrapalhando a forma de você ver o seu cabelo. Então, se você programou a sua transição aí para ser em um ano e meio, com o uso da prancha, ela vai ficar um pouco mais longa, ela vai ficar um pouco mais demorada. Então, se você puder não usar a prancha, seu cabelo vai agradecer, certo? Venda sua prancha, compre produto, compre um difusor, faça um investimento, alguma coisa assim, que vai ser muito mais útil para você. E o caminho mais curto de você conquistar o seu cabelo natural durante esse processo de você contornar esse obstáculo da diferença de textura é a texturização. A texturização é uma ferramenta que você deve usar com frequência. É uma ferramenta que você deve usar sempre que for necessário. Então começa a praticar, começa a usar. Ai, Juliane, se eu não gostar, você vai lá no banheiro, lava seu cabelo e tá tudo certo, ele volta para a forma de antes. Lembra que a texturização não é química, a texturização não vai mudar a forma do seu cabelo. A texturização é uma ferramenta para você contornar esse obstáculo que é a diferença de textura. Na verdade, a texturização, ela é a melhor ferramenta, porque ela já te posiciona, já te coloca na imagem do cabelo cacheado. Ela já te posiciona na imagem dos seus cachos. Então veja qual é, você que já consegue ver a quantidade de cabelo natural que você tem, já te permite ver o seu tipo de cacho. Fica muito mais fácil de você fazer um rolinho na espessura parecida com o seu cacho natural. Vai ficar muito parecido, não vai ficar diferente, não vai ter nenhuma diferença do seu cabelo natural, do seu cacho natural para o cacho que você vai fazer, tá? Então lembra que a espessura do rolinho, ela vai te ajudar muito nessa forma. E um pequeno passo para você que está em transição hoje, um pequeno passo para você que está querendo experimentar a texturização, é colocar em prática a partir de hoje, a partir de amanhã, do momento que você puder, você já fazer a sua texturização, você já começar a experimentar o visual do cabelo cacheado. Se você tem um cabelo muito longo, tem meninas que tem um cabelo muito longo, assim, abaixo do meio das costas, né? São cabelos que têm um comprimento maior, cabelos que são considerados longo a extra longos, você pode fazer trança no cabelo, faz várias trancinhas no cabelo e dorme com ele assim, deixa ele secar assim, amanhã ele vai estar todo no formato de onda, você já vai se acostumando com esse formato, certo? E experimente desse pequeno passo, se permita, é algo fácil de fazer. Não vai comprometer a saúde do seu cabelo, não vai fazer seu cabelo alisar, vai cuidar do seu cabelo natural como ele está e vai te dar a possibilidade de se ver com um cabelo crespo cacheado, vai te dar a possibilidade de se ver no formato que você deseja, certo? Então vamos dar esse passo juntas hoje, começar a experimentar a texturização. Lembra que ela vai ser a sua melhor amiga durante esse processo de transição. E alguém perguntou aqui se pode ser feito com bigodinho. Pode sim ser feito com bigodinho, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser feito com bigodinho, sim. A questão do bigodinho, só que quando você vira, que você fecha ele,
o cacho pode ficar um pouquinho mais encolhido, né? E com o rolinho de papel alumínio, se você deixa ele nesse movimento, nessa direção aqui na vertical, você acaba tendo um peso maior do cacho, o cabelo não encolhe tanto, tá? Então vê o que é mais fácil para você, o que é mais confortável para você, se é o bigodinho ou se é o rolinho. Experimenta os dois para você ver qual que você vai gostar mais, se você tem bigodinho em casa ou se você tem facilidade de ter acesso a ele. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para responder para vocês. Alguém tem alguma dúvida sobre a texturização? Manda a perguntinha aí. Vivi, talvez a primeira vez que você fez, ou as outras vezes, não sei quantas vezes que você fez, é super normal a gente não se sentir confortável, é muito normal você achar estranho, é super normal você não gostar numa primeira vez. Isso faz parte do processo, tá? Você tá vindo de um cabelo de química, né? As mudanças, elas são assim mesmo, a gente cria expectativa, chega na hora, não, você acaba não gostando tanto como você achava que você ia gostar. Mas experimente, treine, teste com espessuras diferentes, espessuras que se aproximam mais do seu cabelo natural, para você ver o resultado, você vai gostar mais, vai ficar mais satisfeita. Raíssa, você usou prancha, foi? Atrasou sua transição. Oi, Renato, tudo bem com você? Estava sentindo sua falta, que teve uns dias que eu não te vi. Eu queria que você falasse sobre os produtos da Heavy Cacho. Posso usar normalmente? Qual é a sua dúvida? Se pode usar todos os dias? Pode sim. Não tem problema não. São produtos totalmente liberados com ativos botânicos para o tratamento e deve ser usado todos os dias sim. Não tem nenhuma contraindicação. Só o uso da máscara que vai ser semanal ou quinzenal. Aí depende do seu cabelo. Mas quando a gente fala em tratamento, meninas, a gente não fala de hidratação. O próprio uso do higienizador já é um tratamento para o seu cabelo. O fato de você higienizar, condicionar e finalizar é um processo de tratamento também, tá? A gente tem na nossa mente que o tratamento é só quando usa-se uma máscara, né? Mas não, o tratamento já inicia com o higienizador e com o condicionador. Então você pode usar todos os dias sim. Não tem problema. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar ao vivo com a gente. Rose, ativador de cachos é melhor do que creme de pentear, tá? Creme de pentear geralmente é um produto para um cabelo que já tem definição. O ativador é um produto para quem precisa realmente ativar a forma, então ele vai ser a melhor opção. Dicas de corte para cabelo cacheado 2C. Menina, olha só, depende muito do que você gosta. Você gosta de volume? Você gosta de definição? Como que você gosta do seu cabelo? Os cabelos da família 2A a 3A são cabelos de cachos mais abertos, são cabelos que precisam de estímulo para segurar e definir a forma. Então, é a família que eu tenho, a família de cachos que eu tenho. Então, os melhores cortes sempre serão em camadas. Para você ter mais volume, o cabelo não deve passar aqui da linha do ombro. Ele desceu aqui abaixo do ombro, você já começa a perder um pouco o volume. Então, a sua média é na linha ou acima do ombro para você ter volume e sempre em camadas. Se você gosta de volume e camadas mais altas, como é o caso do meu cabelo, que vem desde a linha das sobrancelhas aqui. E se você tem uma predominância de 2A a 2C, esse comprimento em cima do ombro, talvez você não tenha tanta definição, principalmente se você tiver um fio mais fino. É uma característica da família 2, de 2A a 2C, você começar a ter curvatura quando o cabelo chega na linha do pescoço. E aí, daqui para baixo, que ele começa a ter forma. Então, depende muito da família que predomina. Mas cortes em camada sempre são as melhores opções. Aí a gente faz ajustes de comprimento e de quantidade, altura de camadas. Camadas altas, médias,
ou mais baixas. Aí depende muito do seu estilo. Como sei o tipo do meu cacho? Cauana, tem um vídeo que a gente fez que está no IGTV e tem um outro que está no canal do YouTube. É uma aula onde eu falo só sobre tipos de cachos. Eu te oriento a você assistir esse vídeo porque tem um gráfico de cachos lá, onde eu explico as diferenças de famílias, né, e ensino as meninas como descobrirem qual é o seu tipo de cacho. Mas, de antemão, eu te digo que não existe um tipo só, certo? Nós temos até 10 tipos de cachos diferentes na cabeça e é absolutamente normal. Então, você já deve ter percebido que o cabelo da sua nuca é diferente da lateral, é diferente do meio, que é diferente do topo. E isso é normal, faz parte do universo da cacheada, tá? Mas assiste lá o vídeo para você saber, porque tem uma família que predomina e é muito importante você saber qual é a família que predomina no seu cabelo, que aí fica mais fácil. Porque luzes alisa o cabelo cacheado? Porque luzes é uma química e toda a química muda a forma do cabelo. E quando ela é feita com descoloração, né, quando é feito um procedimento que clareia mais o fio, mexe bastante com a estrutura do cabelo, as reações químicas que acontecem dentro do fio levam ele a perder algumas ligações e isso faz com que ele perca um pouco a forma, em alguns casos até alise. Então, é por isso que o cabelo perde definição. Pré-pull. Alânia, olha só, existe uma linha de cuidado do cabelo crespo cacheado, que é o método Heavy Cachos em Casa. Como que o método funciona? O método, ele te ensina a conhecer seu cabelo, primeiramente, entender as necessidades do seu cabelo, o que o seu cabelo precisa. Dentro do conceito de tratamento do cabelo crespo e cacheado, que é o conceito que se trabalha com ativos botânicos, a Heavy Cachos desenvolveu uma ferramenta que ajuda quem faz uso do método, que são os produtos que são liberados, produtos com ativos botânicos. Então, a forma mais rápida e eficaz de você ter resultado no cuidado do seu cabelo crespo e cacheado é você já fazer o uso de produtos com ativos botânicos, você já fazer o uso de produtos liberados. Essa técnica de pré-pull, geralmente ela é utilizada por quem não usa produtos com ativos botânicos. Então, assim, qual é o caminho que você quer seguir? Você quer um caminho mais rápido, mais eficaz, com resultados mais assertivos, ou você quer um caminho que te dá mais voltas, entendeu? Então, você que escolhe qual caminho que você quer seguir. O caminho mais rápido, mais eficaz é dentro do método. Você conhecer seu cabelo, entender as necessidades dele e fazer o uso das ferramentas corretas para o seu cabelo, para a necessidade do seu cabelo, certo? Eu vejo que o tratamento de vocês tem que estar no salão toda semana, porém eu não tenho posso estar indo toda semana como faço. Então, Mari, o tratamento, o ritual Heavy Cachos, o ritual que é feito no salão a gente trabalha da seguinte maneira: são pacotes de tratamentos de acordo com a necessidade do cabelo. Esse é um serviço do salão, tá? Cada cabelo tem uma necessidade diferente, que é passado por avaliação para que o profissional entenda qual é o momento que a cliente está vivendo, o que, que o cabelo precisa, sessões desse tratamento para o cuidado lá no salão. A sua manutenção em casa é o método Heavy Cachos em Casa. Tá? O que é o método Heavy Cachos em Casa? É uma ferramenta que vai te ensinar a conhecer o seu cabelo e dar continuidade no tratamento em casa. Inclusive, o método nasceu justamente de nós vermos que algumas clientes só cuidavam do cabelo quando iam no salão e não davam a manutenção em casa. E muitas vezes por não conhecer os seus cabelos, não saberem exatamente como cuidar deles, ou
por terceirizar realmente esse cuidado, né? Deixar a cargo só do cabeleireiro e não fazer a manutenção em casa. Então, quando você vai para a academia, quando você se inscreve na academia, o que você precisa fazer? Você precisa ir fazer o seu treino todos os dias, ou enfim, dentro do tempo que você vai. Mas quando você está em casa, o que você precisa fazer? Você precisa ter uma reeducação alimentar para que você tenha resultados na academia, não é assim? Você precisa dormir mais para que seus músculos descansem e cresçam, para que você tenha ânimo para você treinar. E o método Heavy Cachos em Casa, ele te ensina a cuidar do seu cabelo em casa. Você não se torna dependente do salão. Então, são duas situações totalmente diferentes. A cliente que vai até o salão e que precisa de um tratamento, de pacotes de tratamento conforme a necessidade do cabelo dela, e a cliente que vai cuidar do cabelo em casa dentro do método Heavy Cachos em Casa. Então, você não precisa estar dependente do salão ou dependente do cabeleireiro. Você vai fazer esse cuidado na sua casa, entendeu? Não tem necessidade de você estar toda semana lá. Meu cabelo está caindo bastante, estou angustiada porque aqui na minha cidade os dermatologistas ainda não estão entendendo, não sei o que fazer. Então, você vai procurar uma tricologista e você vai procurar uma endocrinologista, tá? Primeiramente, precisa saber qual é o motivo dessa queda. Não tem como eu te receitar nenhum produto, porque quando a queda está excessiva, aí quem convive com o seu cabelo é você. Você sabe se realmente está além do normal, né? Porque você está vendo isso todos os dias. Você precisa de um acompanhamento médico, fazer exames de sangue, de ferro, ferritina, tireoide, vitamina D, saber como é que estão suas taxas hormonais, se você passou por algum momento de estresse muito grande nos últimos 6 a 8 meses, tudo isso acaba levando à queda de cabelo. Se você tem alguma restrição alimentar. Então, o médico, ele precisa identificar, através dos seus exames, se tem algo no seu organismo que está fora das suas taxas normais, para poder fazer uma suplementação correta, certo? Então, quem vai fazer isso é o seu endocrinologista, o médico que te acompanha. Se tiver tudo bem, as suas taxas de exames, né, se der tudo em ordem, tudo certinho, aí você vai para um tricologista, que é um profissional que cuida do couro cabeludo, das necessidades do couro cabeludo. Você vai lá, vai fazer uma avaliação com ele, ele vai descobrir, entender o que está levando a essa queda excessiva e como tratar. Produto cosmético, shampoo, condicionador, máscara, creme de pentear não trata queda de cabelo. Trata situações do fio, entendeu? São situações diferentes. Então, eu te oriento, a minha dica para você é essa: procura um médico para fazer os exames, certinho? Que aí você vai ter os melhores resultados. Você vai saber exatamente o que está acontecendo e como tratar. Finalizo meu cabelo e naquele momento fica bom. Passam 2 horas e já desmancha tudo. Será que faço errado ou uso difusor? Então, Cauana, primeiramente assim, você está em transição. Se você está em transição e você tem o cabelo um pouco sem forma no comprimento pontas, você precisa usar um produto de fixação, tá? Se você está em transição e você usa calor, o calor acaba levando o cabelo a perder um pouco a forma. Eu sempre oriento as meninas que têm transição de alisamento, que o cabelo está sem forma, a deixar secar natural, se for possível. Um outro ponto também, temperatura do secador muito alta e muito vento leva o cabelo a perder a forma também. Então, são várias as situações que podem estar te levando, e não necessariamente que você esteja fazendo errado, tá? Mas são pequenos ajustes que você pode fazer no seu dia a dia para você melhorar o resultado que você deseja com o seu cabelo. No método Heavy Cachos em Casa, a gente fala muito sobre a finalização. Na verdade, nós temos um módulo exclusivo sobre finalização, para os diferentes tipos de cabelo, para as diferentes necessidades, para que cada menina entenda o momento que está vivendo e qual é a melhor finalização para aquele momento, certo? Então, veja o que você pode ajustar dessas informações que eu te passei. Isso é maravilhoso, a gente aprende em casa, disso mesmo, vocês aprendem em casa, no conforto do seu lar. Você vai aprender a cuidar do seu cabelo. Dizem que lavar o cabelo de cabeça para baixo faz bem para o cabelo. Mulher, eu não sei se faz bem para o cabelo, não, mas eu sei que para as meninas crespas
que moram em regiões muito frias e precisam usar água mais morna para lavar o cabelo, é ótimo, porque essa parte daqui de cima não fica tanto em contato com a água quente. Tem meninas que preferem lavar o cabelo com a cabeça inclinada para baixo, pela questão da habilidade que desenvolvem, mas não muda em nada no crescimento, na forma, é só uma técnica de fazer diferente, entendeu? É muito do gosto pessoal de cada uma. Eu lavava muito na água fria quando eu morava em Curitiba, aqui lá é muito frio e a água quente deixa o cabelo extremamente opaco. Eu lavava o cabelo no tanque assim, mas porque eu não conseguia tomar banho na água gelada. Já mudei muito meus hábitos de alimentação, tomo bastante água, como lavar o cabelo, finalização. Ah, que linda! Parabéns, Rose! E me conte o que você está sentindo de diferença, já que você mudou tudo isso. Eu quero saber a parte mais importante. O que você está sentindo de diferença no cuidado do seu cabelo? Qual é o resultado que você está tendo? Onde eu moro é muito quente, passo muito tempo com o cabelo preso, é prejudicial para o cabelo. Uso xuxinha de cetim e não prendo forte. Não, não é prejudicial, não. Alane, aí eu te entendo, porque Salvador também é assim, minha filha. Aqui vocês estão me vendo de cabelo solto porque eu estou no ar-condicionado, porque não tem condição, é muito quente também. Mas a questão de você ficar muito tempo com o cabelo preso, sabe o que é? Você não usar a beleza do seu cabelo. O seu cabelo perdeu o corte muito rápido e você não vê a beleza dele. Então a questão só é essa, é bom você intercalar, sabe? Você fazer assim, usar momentos que você precisa usar o cabelo preso, mas momentos que você use o seu cabelo solto também, para que você veja a beleza do seu cabelo, para que você use a beleza do seu cabelo, tá? Esse momento que a gente está de quarentena, a gente está ficando muito em casa, né? A gente passa mais tempo com o cabelo preso, também é normal. O que eu te oriento, o que eu oriento para toda a cacheada, é não esticar muito o cabelo aqui na frente, tá? Porque o nosso cabelo, se ele fica muito tempo esticado, ele começa a perder a forma. Então, faça coques ou penteados mais folgadinhos, assim, não deixe ele tão esticadinho. Então, Cauana, se você não está em transição, procura usar produtos de fixação, gelzinho, sabe assim, gelatina, produto que segure mais a forma do seu cabelo, para que você consiga ter um melhor resultado na finalização. Diminua a temperatura do calor do secador e diminua a potência também, sabe? Não deixe ele com vento muito forte, nem muito quente, porque isso também acaba fazendo com que o cabelo perca a forma. O excesso de calor e o excesso de vento. Estou em transição com relaxamento de gonidina há 4 meses. Tenho caixa. Se lavar e usar o leave-in, preciso usar creme de pentear. Maria Avelar, leave-in e creme de pentear, eles são produtos de texturas diferentes com a mesma função. Ficar no cabelo e dar uma forma. Então, é bom você experimentar qual dos dois você vai gostar mais. Geralmente o leave-in, ele tem uma textura mais ralinha, mais fininha, e geralmente o cabelo de guanidina é um cabelo que sofre um pouquinho mais com a desidratação, né, da água, por conta do efeito da guanidina. E o creme de pentear, geralmente, ele tem um pouco mais de hidratação. Então, experimenta o que você vai ter um melhor resultado, porque também depende da forma como o seu cabelo tá. Se o comprimento e pontas tem alguma definição, né? Ou se está mais liso. Porque se o seu cabelo comprimento e pontas está mais liso, de repente um leave-in vai te dar um resultado melhor do que um creme de pentear. O creme de pentear pode deixar seu cabelo com a sensação que está mais pesado, sabe? Então depende muito da forma como o seu cabelo está nesse momento. Boa tarde, Márcia. Se eu quiser escovar o cabelo, será que tira meus cachos? Depende. Tem cabelo, fios mais finos, cachos mais abertos, que perdem um pouco a forma só com a escova. Depende, não tem como eu te dizer exatamente que pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? A gente nunca sabe como que o cabelo vai responder. Até mesmo por questões hormonais, né? Que a gente sofre, o cabelo muda um pouquinho. Não tem como eu te dar uma resposta exata. Pode acontecer dele perder um pouco a forma. Eu já vi meninas de fios finos e o cabelo alisar só com escova. Mas pode não acontecer com você. Mas pode acontecer.
Eu passo muito óleo de coco para ajudar no crescimento, misturo com alecrim, anis estrelado, essas coisas ajudam mesmo ou é só coisa da minha cabeça? É coisa da sua cabeça, né? Se você gosta de usar e você se sente bem. Hoje nós temos, já tem estudos que comprovam que o cabelo com excesso de óleo de coco, ele pode afinar, ele pode ficar com aspecto ressecado, porque nem todo cabelo precisa de óleo. Tem cabelo que precisa da hidratação que vem da água. Essas misturas, né, são princípios ativos, são ingredientes que isolados, eles têm funções específicas, mas quando você mistura sozinha na sua casa, sem saber exatamente a quantidade e qual vai ser a reação dessa mistura, você pode ter resultados que não serão tão satisfatórios para o cabelo. Mas existe a questão da fé que você coloca que aquilo ali vai dar certo. Né? Então, assim, eu sou muito a favor de produtos cosméticos, porque são produtos que já foram desenvolvidos, já foram testados, você tem uma segurança, você tem um laboratório, uma empresa, uma equipe de profissionais por trás daquele produto que estudou durante anos para que aquele produto chegasse até você e já está pronto. É só você conhecer o seu cabelo, saber o que ele precisa e você fazer a escolha assertiva. Né? E esse é o principal foco do método Heavy Cachos em Casa. Te ensinar a conhecer o seu cabelo, te ensinar a saber qual é o momento que você está vivendo, o que o seu cabelo precisa, para que você consiga fazer uma escolha assertiva sem a necessidade de fazer essas alquimias. Eu só uso secador quando está muito frio. Jéssiquinha, eu também não gosto de secador, não. Só uso em último caso. Melhorou muito no caso do ressecamento, frizz, dor, mas meu day after no brilho, estou amando. Muito bem, Rose. Poxa, quanta notícia boa você colocou aqui numa mensagem. Estou feliz por você. Estou super feliz que você está feliz com o seu cabelo. Tenho muita dificuldade de achar o finalizador certo. Uns peso, outros leve, não hidrato. Carol, eu preciso te dizer que não existe produto certo, tá? Não existe produto perfeito, não existe. É uma coisa que eu falo muito para as meninas aqui. Cuidado para você não se tornar a louca do creme, aquela menina que fica atrás de produto perfeito, porque não existe, tá? O que existe? Você conhecer o seu cabelo. Você conhecer o seu tipo de cacho, você conhecer o seu tipo de fio, você saber como que o seu cabelo se comporta, você saber o que o seu cabelo precisa para te dar o resultado que você quer. Lembra que o seu cabelo, ele depende de você. Por ele sozinho, ele não vai tomar uma forma, né? Ele precisa de você e ele precisa que você conheça ele. Quando você conhece seu cabelo, você sabe, você consegue entender se um produto mais leve vai te dar um resultado melhor, se um produto mais pesado vai te dar um resultado melhor. Infelizmente, não tem uma receita de eu dizer você vai usar o produto X, você vai usar o produto Y e vai resolver o seu problema. Não vai, você precisa conhecer o seu cabelo. A melhor, o produto é uma ferramenta muito importante. O produto ideal é aquele dentro da técnica de produtos de ativos botânicos, dentro da técnica co-wash, produtos que têm ativos liberados. Esses são os melhores produtos para o nosso cabelo. Mas eu dizer para você, o produto X, o produto Y, realmente você precisa conhecer o seu cabelo, você precisa saber qual é a necessidade dele. Moro na capital de São Paulo, infelizmente não consigo ir a Heavy Cacho. Poderia indicar ou conhece algum lugar especializado em cachos? Ai, Cauana, eu amo São Paulo, eu queria estar aí para cuidar do seu cabelo. Que eu ia ir na sua casa cuidar do seu cabelo. Mas como eu estou aqui, o método Heavy Cachos em casa, você tem acesso a ele na sua casa. Você não precisa sair da sua casa e ir ao salão, tá? Você consegue aprender a cuidar do seu cabelo em casa. Inclusive, esse mês tem uma novidade para vocês, mas eu ainda não posso falar, mas tem uma novidade que vocês vão gostar muito. Fica aí, Cauana, ligada a vocês também que querem saber mais sobre cuidado do cabelo crespo e cacheado. Cuidar, como superar a transição, o que fazer dentro da transição, quando que você vai cortar o seu cabelo, como que o seu cabelo vai se comportar, enfim, todas as dúvidas que vocês têm, todas as perguntas que vocês têm. E tem uma novidade para vocês, mas a produção ainda não deixa contar, mas em breve vocês vão ficar sabendo. Aqui na live, vocês vão ficar sabendo
no feed, tá? Esse mês a gente tem uma novidade super especial para vocês. Fiquem ligadinhas aí, que vocês vão gostar bastante. Eu parei de ficar vendo vídeos e milagres na internet. Te ouvi, estou com o kit da Revicast tratando em casa, feliz que o meu cabelo está respondendo bem aos produtos. Gratidão, sigo aqui te acompanhando. Ô, Ana, obrigada, meu amor, pelo seu depoimento. Obrigada por você compartilhar com a gente a nossa história, a sua história, né? Tô super feliz com você, super feliz com o seu com o fato de você estar bem com o seu cabelo. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Nosso tempo está chegando ao fim. Vamos lá para o Telegram. Eu vou subir a foto lá nos stories para vocês verem. Combinado? Amanhã a gente se vê de novo às 16. Um beijo. Até lá.